perseveravam no partir do pão e nas orações. Senhor, fale conosco através da Tua palavra, ela está aberta diante de nós. Pai, vamos falar de um assunto tão importante, tão relevante, Pai, para a Tua igreja, muito falado, mas infelizmente um pouco praticado. Nós queremos não apenas ter informações aqui essa manhã, mas o que queremos de fato é sermos encorajados, Pai, a termos uma vida de oração. Que o Senhor nos encontre, que o Senhor faça ferver esta palavra no nosso coração e que sejamos de fato filhos e filhas do Senhor e tendo um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você só me dá um pouquinho de retorno, Lucas, por favor. Irmãos, então, como no domingo passado, a gente iniciou uma série de mensagens intitulada, tá com tema aí, Otávio? Tá fácil? O título dessa série de mensagens é O que realmente acontece na igreja. Se você esteve aqui no culto passado, você vai se lembrar que na ocasião nós falamos a respeito da importância do culto. Sim ou não? Sim. Amém? Eu achei incrível porque no final daquele culto já uma pessoa me procurou e falou: pastor, eu estou com a minha mente renovada e esclarecida por tudo que o senhor falou a respeito de culto. Eu já sabia o que era, mas eu saí muito edificada. Eu falei: uau, que bom, Deus seja louvado pela sua vida, e tenho certeza que mais pessoas assim também foram alcançadas. E hoje a gente vai falar a respeito de oração. Oração, irmão. Olha que Deus te viu respondendo, hein? Olha lá, hein? Então hoje a gente fala sobre oração. Se você até quiser fechar a sua Bíblia, eu não volto mais nesse versículo. Geralmente a gente faz uma mensagem expositiva, falando dos pontos, mas hoje eu só vou fazer uma mensagem temática. Então o texto como base vai ser esse, né, que é a respeito dos apóstolos, que eles perseveravam tanto na doutrina dos apóstolos, né, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, ou seja, eles tinham tempo de mesa, e perseveravam também, o final do versículo, nas orações. Então, eles eram de fato uma igreja de oração. Eu tenho, irmãos, em 2026 vão fazer 20 anos que eu tenho de conversão. Não é um motivo de se orgulhar disso, porque a vida cristã é dia a dia, sim ou não? É o que nós somos hoje, não importa, aliás, importa em partes o que aconteceu no passado, mas o que de fato importa é a nossa vida como estamos hoje e como seremos daqui para frente. E nesse tempo todo que eu tenho de cristão, irmão, seja pregando a palavra, seja sentado ouvindo, enfim, participando da atividade de maneira geral da igreja, eu percebi que muito se fala a respeito de oração. Muito se fala sobre o dever do cristão orar, mas pouco se tem uma vida de oração. Vamos ser sinceros, e eu conheço um pouco dos bastidores da igreja, da vida de alguns irmãos, e não quero de maneira nenhuma generalizar, muito menos apontar o dedo. O objetivo meu aqui como pastor hoje é apenas indicar algo para nós alcançarmos. Eu também preciso alcançar esse nível de oração, porque nós vamos ver aqui que oração não é apenas simplesmente você dobrar a sua cabeça de um prato de refeição, isso também faz parte. A oração não é apenas quando você no final do seu dia fala com poucas palavras, dizendo: Senhor, obrigado por esse dia, que o Senhor seja louvado, eu te agradeço pelos livramentos, amém. Oração não é somente isso, mas oração é uma vida de relacionamento, ok? Então quero aqui esclarecer e trabalhar com vocês a respeito da importância da oração, por que devemos orar, como devemos orar. E no culto passado eu até dei um spoiler, né? Há quem diga, irmãos, que oração só é respondida quando feita de joelhos. Isso é verdade, irmãos? Não. Oração ela é feita principalmente com um ingrediente chamado quebrantamento de coração. É essa oração que Deus não rejeita. Um coração quebrantado e um coração contrito é o que baseia essa fala no Salmo de número 51. Ok? Então oração, só de maneira geral estou falando, não precisa ser sentado, joelho em pé, deitado, de ponta cabeça, como você queira, mas nós entendemos que ao nos ajoelharmos,
nós estamos de fato dedicando um tempo para Ele e estamos nos prostrando, nos humilhando diante do Senhor de joelhos, ok? Só a título de curiosidade, irmão, o judeu, quando ele vai lá no Muro das Lamentações, que é o muro onde eles acreditam que é ali que deve ser feita a oração deles, por causa do templo que ficava ali, enfim, tudo mais. Mas o judeu, quando ele está diante daquele Muro das Lamentações, ele dobra o seu joelho, e não sei se você já viu em alguma imagem, ou ele fica assim, ou ele fica assim. Quem já viu essa imagem? Isso. E eu te explico por que eles ficam assim, porque eles acreditam que enquanto eles estão de joelho, orando ao Senhor, não somente a boca ou o joelho está dobrado, mas cada célula do corpo deles também está em oração. Por isso que eles ficam se movimentando de um lado para o outro, ou para frente e para trás. Precioso isso, sim ou não? Então isso nos faz entender, e uma preciosa lição, para que a gente entenda que momento de oração, de fato, é o momento de nós nos entregarmos por completo ao Senhor. Nós nos entregarmos de corpo, alma e espírito, porque sejamos sinceros, irmãos, tem vezes que a gente dobra o joelho e fecha os olhos para orar, a gente pensa em tudo, menos em Deus, sim ou não? Irmão, seja sincero, vai, tira essa máscara de crente, super crente, vai. Sim ou não, irmãos? Sim. É você dobrar o joelho, a mulher lembra, meu Deus, tem que fazer o que eu vou fazer para janta. O homem lembra, meu Deus, tem que trocar o óleo do carro. Tem IPVA para pagar, que eu esqueci de pagar e tudo mais. Aí você se lembra das contas, fala, meu Deus, você acha que eu não vou nem orar mais, né? É aí que deve orar mesmo, tá? E eu até te dou uma dica, irmãos, não estava nem no esboço, nem preparado isso. Quando você for orar, tenha ali um bloco de notas, porque muitas vezes você pode se perder na oração e pode querer parar a oração para fazer isso, que de fato às vezes é importante, mas no momento que nós dobramos o joelho e falamos, eu vou orar, vem um monte de coisa na cabeça. Então realmente são coisas lícitas, não estou falando que eu vou sair para pecar, não. Então realmente, eu preciso comprar isso, me lembrei agora. Deixa ali uma cadernetinha de anotações, e você anote, eu tenho que ir no mercado hoje, tenho que trocar o óleo do carro, e você anota o que você quiser, porque você vai anotar, não vai esquecer depois e vai poder de fato se dedicar 100% ao momento de oração. Amém, irmãos? Amém. São pequenas dicas, assim, instruções, para que a gente possa, de fato, decorrer aqui nesse assunto. Então eu vou projetar alguns slides aqui, o Otávio vai me ajudar, e só para a gente ter de maneira muito clara e objetiva. O que é oração, pastor? Oração é o diálogo entre Deus e o ser humano. Oração é uma conversa com Deus, apresentando a Ele a nossa adoração, gratidão e súplicas. Olha esse ponto aqui, mas também é ouvi-lo. Se é um diálogo, eu falo e Deus também fala, sim ou não? Ok, próximo ponto, Otávio. Pastor, por que precisamos orar? A resposta está aí, porque a oração fortalece o nosso relacionamento com Deus. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Eu estou vendo gente bocejar já, hein? Tem um olho aqui nas costas, vamos lá. Vamos ler todos juntos essa frase aqui no 3, 2, 1? 3, 2, 1. Porque a oração fortalece o nosso relacionamento com Deus. Aqui agora, assim como em uma amizade... Era para você estar comigo, vamos lá, 3, 2, 1. Assim como em uma amizade, quanto mais conversamos, quanto mais tempos passamos juntos, mais conhecemos um ao outro e, consequentemente, nos tornamos íntimos. Então, esse é o motivo principal, irmãos. A palavra principal a respeito de oração, grave no seu coração, é essa palavra que está em destaque aqui, que é relacionamento, ok? Já vou decorrer sobre o assunto, mas oração não é só você pedir, irmãos. É você, sabe aquelas... Eu até ganhei uma das crianças, foi muito legal, aquelas cartas quilométricas, né? Você pega assim, Deus, então, eu vim aqui, aquela ficha quilométrica, é tudo isso aqui que eu tenho para pedir, Aí tem até os preguiçosos que no dia seguinte falam, Deus, não vou nem falar, é tudo aquilo lá que eu apresentei já, amém? Tem os caras preguiçosos aí. Então, oração é relacionamento. Próximo ponto, Otávio. Oração é relacionamento. Jesus frequentemente se referia a Deus como Pai. Você pode perceber, irmãos, no Antigo Testamento tinha pequenas referências a Deus como Pai. Se não, não passam de 15 referências. Só que no Novo Testamento, nos Evangelhos, vão aparecer mais de 200 vezes. Daqui a pouco eu já vou destacar isso aqui. Mais de 200 vezes
na oração ou Jesus pregando e apresentando Deus, o Senhor, como Pai. Então o Pai é relacionamento. Olha só o que diz aqui, ó. Jesus fazia isso para estabelecer e mostrar a todos uma relação de intimidade e revelar um Deus amoroso. Por isso que nós cantamos aqui. Foi até incrível, né, irmãos? Olha só. Me ama, Ele me ama. Então, olha só, até casou, não estava nada combinado, mas Deus é perfeito, né? E revelar um Deus amoroso, acessível e íntimo, em contraste com a visão e pregação dos religiosos da época, porque os religiosos da época diziam apenas, olha, façam isso, façam aquilo outro, olha, vocês precisam fazer isso para alcançar a bênção, vocês precisam fazer aquilo outro para alcançar, enfim, era uma série de exigências que a religião colocava sobre o povo, mas Jesus ele veio para nos apresentar Deus como Pai. Então diga após mim, Deus, eu te reconheço como meu Pai, e o Senhor me ama. Uau, é isso. Próximo, Otávio. Olha só as referências aqui que eu tenho, algumas apenas, tá? Como eu disse aqui, está destacado aqui já, mais de 200 vezes, tudo isso para mostrar relacionamento. Olha algumas expressões aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 9, a oração do Pai Nosso. Jesus começa a oração dizendo, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e por aí vai. Lucas capítulo 22, versículo 42, também, a oração do Getsêmani, novamente Jesus vai orar a Deus, se referindo a Ele como Pai. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. João capítulo 10, versículo 30, novamente Jesus está pregando e dizendo, eu e o Pai somos um. João 14, 9, novamente Jesus pregando, ele diz, gente, quem vê a mim, vê o Pai. João 17, 1, na oração sacerdotal de Jesus, ele está orando novamente a Deus e ele está dizendo, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. João capítulo 20, versículo 17, novamente, Jesus está dizendo, eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês. João capítulo 11, versículo 41, esse versículo aqui a gente até citou no culto passado, é quando Jesus ressuscita Lázaro, e nessa oração, Jesus manda retirar a pedra, e o texto diz, então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Então, isso aqui tudo expressa a importância que Jesus colocava no relacionamento com Deus, através de uma filiação como Pai. Próximo, Otávio. Concluímos assim, que o propósito principal da oração é... Vamos lá, igreja. O propósito principal da oração é relacionamento. Orar é ter uma relação íntima e acessível com Deus. Orar não se trata apenas de pedir, mas de se relacionar. Então você vai sair daqui hoje fixado com isso na sua mente. Orar não é apenas pedir, mas se relacionar. Próximo, Otávio. Um modelo para oração. Segura aí, Otávio. Isso aqui, irmãos, tem um livro que eu li, que eu até indico para você ler. O título do livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Sugestivo ou não? Ocupado demais para deixar de orar. E esse modelo de oração, desde que eu li esse livro, eu tenho como um modelo da minha oração. Não estou falando que é o único, não estou falando que você deve usar ele, mas é um modelo para que eu e você possamos desenvolver a nossa oração. Porque, como disse, a oração não é apenas uma lista de pedidos onde você se achega a Deus e fala, Deus, então, estou aqui de novo, o problema é a minha enfermidade, o problema é a minha família, o problema é meu emprego, e estou aqui para te pedir para o Senhor mudar essa situação. Não é isso. Então, orar é relacionamento. E aqui, através dessa sigla, ACAS, alguns que já estão aqui na igreja já sabem, mas é sempre importante a gente reforçar. Pastor, o que significa ACAS? Cada uma dessas letras significa algo. Pode ir, Otávio. E está aqui, ó. O A de adoração, o C de confissão, o outro A de agradecimento e o S, por último, súplica. Vamos dizer juntos essas 4 palavras aqui? 3, 2, 1... Adoração, confissão, agradecimento e súplica. Pastor, me explica melhor como que funciona isso. A sua oração sempre deve ser uma oração de adoração a Deus. Então comece sempre a sua oração, repito, irmãos,
Isso aqui não é uma regra, não estou impondo para você fazer isso, ok? No culto passado nós bem destacamos também que nessa igreja a gente não impõe nada e não obriga ninguém a nada, ok? É apenas uma ministração. Se você achar que faz sentido para a sua vida, assim eu espero que você coloque isso em prática. Então, a oração, ela deve começar com uma adoração. Pastor, como que funciona isso? Então você vai: Senhor meu Deus, eu te glorifico por tudo que o Senhor é. Então comece a dizer palavras que adorem ao Senhor. Cantamos aqui que Ele é o Rei. Então você na sua oração pode dizer: Tu és o Rei do universo. Aí com essa palavra Rei, você vem: Nossa Senhor, Tu governas, Tu estabeleces, é o Senhor quem decreta, é o Senhor que é o Rei da minha vida, é o Senhor quem estabelece o princípio e o fim, é o Senhor quem tem poder de governar não somente a minha vida, mas a minha família, é o Senhor que é o Rei do universo, o Senhor é o Rei da criação, o Senhor é o Rei dessa igreja, o Senhor é o Rei da minha família. Aí você fala: Senhor, que o Senhor reine sobre os meus filhos. Perceba? Então você já está pedindo a Ele: Senhor, reina sobre os meus filhos, mas você está adorando a Ele, dizendo quem Deus é. Então, em resumo, a adoração é você dizer quem Deus é. Como nós destacamos no slide anterior, que Jesus se referia a Deus como Pai. Então, Deus, o Senhor é meu Pai, eu te amo, Deus, eu sei que o Senhor me ama também. Então, adoração é você expressar palavras de adoração a Deus, que engrandeçam a Deus. Quer ver um negócio? Digam aí palavras de adoração a Deus, vamos lá. Glória a Deus. Senhor, eu te glorifico. O que mais? Exaltado, santo, poderoso. Olha só quantas coisas, vamos lá. Maravilhoso. Olha aí, meu irmão, Saulzão, velho de guerra. Saul, lindão. Maravilhoso. O que mais? Grandioso. Conselheiro. Aí você já se lembra. Olha, perceba então, quem conhece o versículo bíblico de Isaías capítulo 9, versículo 6, vai se lembrar: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não percebam? Então, adoração. Aí pode vir uma música, aí você já pode começar na adoração cantando: digno dessa canção, só Tu és Senhor, ou eu sou Teu, eu sou Teu. Perceba, você até abriu um sorriso, né? Está ficando mais fácil, ó. Então eu quero te encorajar a você ter essa vida de oração, começando pela adoração, dizendo quem Deus é. Porque daqui a pouco você vai chegar ali no pedido ali, você vai se lembrar: meu Deus, eu falei que Deus é maravilhoso, eu falei que Deus é poderoso, eu falei que Ele é o Pai da eternidade. O que é Pai da eternidade? Ele está no começo, Ele está no meio, também já sabe o final. Olha isso, irmão. Olha, estou arrepiado aqui já. Você vai sentindo quem Deus é, você vai declarando com a sua boca quem Deus é, adorando a Ele. Amém, meus irmãos? Faz sentido isso? Então, a adoração a Deus. E a adoração você precisa abrir a sua boca, irmão. Faz assim, vai, vamos lá, um exercício. Vai, mostra aí suas caras, tudo que você tem na boca, seu aparelho, vai. Lá, vamos lá, quem não fizer isso aí vai sair com azar do culto hoje. Vamos lá. Abre a boca. Tem que abrir a boca na oração. Não, irmão, abre a boca. Ai, pastor, tenho vergonha, tá? Eu até concordo às vezes na igreja, você não quer que ninguém saiba do seu problema, mas na adoração, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é... abre a sua boca, meu irmão. Tem esse negócio, eu sou tímido. Não tem esse negócio, irmãos. Tem que se jogar na presença de Deus, entregar o seu melhor na adoração, na entrega ao Senhor. Quem mais tem da adoração? Vamos lá, tem mais coisa, irmão. Adorado. Incomparável. Quem falou incomparável? A Dani falou, dá um prêmio para você. Olha isso, quando você diz: Senhor, Tu és incomparável. O que quer dizer incomparável? Não existe comparação para Ele, está acima de tudo, irmão. Uma palavrinha que você pega. Deus forte, olha aí. Deus das batalhas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aí você vai falando essas palavras, Deus forte, você se lembra como que Deus guiou o povo no deserto. Meu Deus, Ele guiou 40 anos. Aí o sapato não envelhecia, a roupa não envelhecia. Você vai se lembrando dessas coisas. Meu Deus, o Senhor é poderoso mesmo, hein? Tinha lá uma sapataria ambulante, lá uma loja de roupa ambulante no deserto, que as roupas, eu não sei se você sabe, irmãos, o povo peregrinou durante 40 anos no deserto. A Bíblia diz: a roupa não envelhecia, as crianças cresciam, irmão, o sapato crescia junto. Você podia ter aplaudido ao Senhor nessa aqui, meu irmão.
Já imaginou, Patrícia, você com 3, não precisar comprar mais sapato? Nossa, aleluia, oh Deus, vem o meu auxílio. Faz de novo. É isso. Eu acredito que Deus pode fazer, irmãos. Tá? Só um testemunho aqui de oração. Quantas vezes eu orei? Falei, Deus, envia providência. Aí você vai andando com o carro, aí você percebe, nossa, não baixou o ponteiro do combustível. O que é isso, irmão? Resultado de oração, milagre. Você compra a compra do mês lá e vai ver daqui a pouco, você, nossa, deve estar acabando. Você olha lá, dispensa cheia. O que é isso, irmão? É a mão de Deus. Você vai gastando. Quem nunca aqui, né, irmãos? Aí fala, nossa, deve estar negativo a minha conta. Você olha lá e fala, não pode ser, está aqui ainda? Tem gente que tem surpresa ao contrário. Ai, meu Deus, tá assim, né? Quem está aqui comigo, irmão? É adoração, então. Estou falando de adoração, é você falar. Então, adoração é falar quem Deus é. Diga, adoração é eu falar, é eu declarar quem Deus é. Aleluia. Esse é o primeiro ponto, adoração. Aí você adorou a Deus, falou, Deus, eu te adoro, tu és poderoso, tu és forte, tu és incomparável. Aí você vem confissão. Aí você, eita Deus, então, falei tudo que o Senhor é, né? Agora eu preciso falar a miséria que eu sou. Quem está aqui comigo, irmão? Ou você é bonzinho demais, não tem pecado para conversar? Nós somos miseráveis, irmão. Ou coisa ruim é esse tal do eu. Não, de verdade, eu já falei aqui, eu repito, irmãos, tem dia que nem eu me aguento, irmão. Eu estou falando diante de Deus, não estou falando para ficar bonito, não. Tem... Inimigo se levantando, Marcelo. Estou falando sério, irmão. Eu entro no quarto, eu faço essa oração. Falo, Deus, hoje nem eu estou me aguentando. Tadinha da minha esposa e das minhas filhas. Aí eu chego em casa e falo, e esses brinquedos jogados pro chão aqui, tal. Aí, diante da minha esposa, amor, pois não, tudo bem? Eu tô tudo bem comigo. Aí diminui, né? Mas às vezes fica insuportável, fica cri-cri. Eu percebo, e você deveria perceber na sua vida também, perceba, quando você está muito rabugento, muito cri-cri, vendo coisa onde não tem, meu pai dizia, você está procurando pelo em ovo, ovo não tem pelo, filho. Ele dizia outro ditado, você está procurando chifre na cabeça de cavalo, não tem nada no cavalo, a cabeça é lisa, mas está procurando, cadê? Tem dia que a gente está assim, sim ou não, irmãos? Tem dia que a gente está chato, tem dia que você fica procurando coisa para, sei lá, para arrumar briga. Aí tem gente olhando para o lado já, ó. Casado é assim mesmo, tem gente que... Tem dia que é complicado. Então a confissão é você falar, Deus, eu preciso do teu perdão. Olha, eu falei algo, eu vi algo. A confissão é você confessar os seus pecados. Confissão é o quê? Confessar os pecados. Não é você juntar todos os pecados e falar, Deus, ó, tá vendo esse monte de tranqueira aqui, ó, tudo meu pecado, perdoa aí, ó, vê o que o Senhor pode fazer por mim. Não, pecado, irmãos, tem nome, e muitas vezes sobrenome, em outras vezes até número no WhatsApp. Pecado tem nome, então, Deus, ó, então na confissão, irmãos, você fala, Deus, hoje eu pequei e fiz isso aqui, ó, eu não deveria fazer, eu não deveria olhar, não deveria pegar, não deveria falar, não deveria pensar, mas eu pensei, Senhor, eu pequei contra Ti. E um dia eu vou me aprofundar mais nisso aqui, irmãos. Quem aqui já ouviu a expressão que pecado não tem tamanho? Diga eu. Ah, não existe pecadinho, pecadão, sim ou não? Eu também cresci ouvindo isso, mas a gente vai estudando mais a Bíblia, a gente percebe sim que tem níveis de pecado. Pastor, tem. A Bíblia diz a respeito de pecado, transgressão e iniquidade. Repitam, pecado, transgressão e iniquidade. E eu vou destacar para vocês, não estava nem no esboço, mas esse aqui é um bônus para vocês hoje, irmãos. Pecado é quando você tropeça. Ai, meu Deus, eu falei. Ai, Senhor Jesus, tem misericórdia. Eu falei aquilo, machuquei uma pessoa, fiz uma fofoca. Fofoca é pecado, você sabia, irmão? Não, pastor, só um comentáriozinho. Não, é pecado. Falar mal dos outros é pecado, sim ou não, irmão? Porque a gente tem o costume de falar, você viu o fulano lá? Adulterou. E você que falou mal dos outros? E aí?
Pecado também. Então o pecado é quando você tropeça, falou algo, pensou, tem coisas que você... Ai meu Deus, eu pensei, Senhor Jesus, tem misericórdia, eu pensei, mas não queria pensar. O sangue de Jesus tem poder, me perdoa. Pecado, você tropeçou, falou alguma coisa, fez algum gesto... Fez algum gesto no trânsito quando recebeu uma fechada, mostrou algum dos dedos lá que não era para mostrar, em vez de mostrar esse, mostrou outro. Então, tome cuidado. Pecado, você tropeçou, então isso é um pecado. A transgressão é você faz algo já sabendo. Um exemplo, passar no sinal vermelho é pecado, sim ou não? Ô irmãos, titubearam em falar, passar no sinal vermelho é pecado, sim ou não? Sim. É pecado, você transgride uma lei de trânsito, pode causar um acidente e ainda vem um negócio para você pagar depois. Se alguém vê isso, uma câmera aí, você tem que pagar uma multa depois. Então, a transgressão é você saber, você chega no sinal vermelho e fala, eu vou pecar mesmo assim. É você transgredir uma lei conscientemente, fala, eu vou passar por aqui, eu vou fazer isso, eu vou lá e vou fofocar, amiga, você é premeditado. É você pegar o seu aparelho de celular e falar assim, deixa eu ver o contato, deixa eu clicar naquela foto. Tem gente aqui, não olha para o lado agora, pelo amor de Deus, que está visitando o perfil da ex-namorada. O pastor sabe de alguém, não sei de nada, joguei pro alto, é leve. É leve. Só joguei pro alto, brincadeira. Mas tá clicando, pega o celular, vai lá. Não tem nada para você ver no passado. É transgressão, é consciente e você está indo lá fazer de maneira premeditada. Então, pecado, transgressão. O outro nível de pecado é iniquidade. Aí você já não tem mais temor nenhum. Você faz como se fosse a coisa mais natural do mundo. Esses dias eu ouvi um rapaz falando que ele trabalhava numa grande empresa, uma multinacional, e ele dizia, olha, no dia que a gente recebia o nosso... o PLR lá, o PLR, né? Você sabe o que é isso aí, como chama? Você recebe uma bolada lá, não sei quanto lá, mas você recebe um valor legal da empresa lá, e ele falou assim, olha, e ele contando, ele era pastor, ele falou assim, no dia que a gente recebeu o PLR lá, era o dia de mais índices de adultério dos meus colegas, entre aspas, dos meus colegas de trabalho. Porque aí eles falaram, fulano, então vamos lá então, a gente vai passar naquele lugar lá, você sabe, naquele lugar lá enfim, que tem mulher lá, vamos lá então, e a gente vai, vou ligar para minha esposa, tá? E o outro, beleza, liga lá. Amor, então, o chefe pediu para ficar além do serviço hoje aqui, eu vou ter que fazer uma hora extra aqui, mas a hora extra é em outro lugar. É iniquidade isso, já não está mais nem aí. Aí esse amigo meu falando assim, e ele contando, gente, vocês estão fazendo errado isso aí, olha o que vocês estão fazendo com a família de vocês vão destruir a casa de vocês. E eles respondiam, pastor, tá tudo certo lá, o que eu tenho com a minha esposa é só amor, eu cuido dos meus filhos, coloco o dinheiro em casa, isso aqui é só um extra por fora. Ou seja, já não sentia mais nada, é iniquidade. A mente estava cauterizada, como diz a Bíblia. Então, pecado, transgressão e iniquidade. Eu oro, irmãos, para que você fique aqui no primeiro grupo. Pecado só, que é o nosso lugar. De pecador, pobre pecador mortal e que necessita da misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, pecado está aqui, um deslize. Ok, transgressão já é outro nível de pecado. Está fazendo premeditado. E iniquidade aí já está ladeira abaixo já. E é só Jesus mesmo para te salvar. Amém? Então tá, você falou da adoração, você confessou os pecados, Deus, toda essa tranqueira que eu fiz, me perdoa, tal. E aí, a respeito de relacionamento, é você fazer a oração diária e falar, porque isso aqui gera cura para você. Aí você, na oração de hoje, você adorou, você glorificou a Deus, você confessou os seus pecados. Se no dia seguinte você for confessar o mesmo pecado, acende uma luz de alerta aí. Por isso que é bom você falar e abrir a boca. Eu pequei, Deus. Aí no dia seguinte, estou falando de novo do pecado que eu falei ontem. Então tem alguma coisa errada, misericórdia. Aí já é um alerta para você pensar, será que já não virou transgressão isso? Ou um alerta maior, será que esse pecado que eu estou pedindo perdão todo dia, já não virou uma iniquidade? Então pecado tem nome, diga, pecado tem nome. Adoração, confissão, aí vem na oração a hora de você agradecer. Assim como na confissão, que você pede perdão por algo como nome, o agradecimento também tem nome e sobrenome. Glória! Quem aqui tem motivos de agradecer ao Senhor? Diga eu e erga sua mão. Tem motivo,
Então é você agradecer, pastor, mas Deus sabe dos pecados, Deus sabe do que ele fez, Deus está tudo aí. Não, é para você falar, porque você se lembra, a oração é relacionamento, então você vai falar e você está se relacionando com Deus. Às vezes eu vou falar alguma coisa para minha esposa, ela já sabe, ela me conhece, amor, tá, beleza, é uma conversa. Então, no agradecimento aqui, é você falar também, Deus, olha, hoje eu te agradeço pelo livramento que o Senhor me deu. Olha, eu vi que o Senhor livrou-me daquele acidente de trânsito. Senhor, mas mesmo assim, muitas vezes eu nem vejo os livramentos e o Senhor tem guardado. É você olhar para os seus filhos e falar, Deus, muito obrigado pelos meus filhos. Olha, estão aqui, cheios de saúde, não tem nenhum deles no hospital, está tudo gozando de plena saúde. Glória ao teu nome. Senhor, obrigado pela esposa maravilhosa que o Senhor me deu. Ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher do Senhor, ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher incrível. Deus, obrigado pela beleza dela, pelo cuidado dela. Você percebeu que eu estou ensinando você a orar e já garantindo o meu, né, irmãos? É você falar diante de Deus, agradecer. Diga, agradecer. Diga, o agradecimento tem nome e sobrenome também. Amém? É você falar tudo que você agradece. E por último, irmãos, nesse modelo que eu estou passando aqui, vem a súplica. Percebam comigo, irmãos, você adorou a Deus, você glorificou a Deus. Muitas vezes, como acontece comigo, a sua oração vai ficar só aqui, ó, na adoração. Sabe por quê? Porque flui. Porque você começa a adorar a Deus, nossa, meu Deus, aí te vem histórias bíblicas, meu Deus, o Senhor foi com Daniel, o Senhor foi com José, nossa, o Senhor é bom demais, hein, Deus? Olha, na verdade, hoje eu não tenho nada para falar diante do Senhor, eu só tenho motivos para te adorar. Então, aí você chega aqui no último, na súplica, aí sim, você pode pegar a lista e falar, Deus, ó, essa lista aqui, ó. Preciso disso aqui, Deus, o negócio está feio, olha só como está minha casa, Deus. Quem está comigo, irmão? Oh, Deus, olha meus saldos. O pastor falou de saldo financeiro. Eu fiz até o sinal da cruz, Deus. Olha aqui. Oh, Senhor, muda essa situação. Me dê sabedoria, Deus. Porque olha aqui, irmãos, ó. Não vou falar chave, né? Porque parece que os caras aí. Olha um princípio poderoso aqui para a sua vida financeira. Muitas vezes, para mudar a sua vida financeira, não é uma oração que resolve. Às vezes é uma planilha. Às vezes é isso aqui, ó. Uma tesourinha e você cortar gastos. Porque eu não sei se você sabe, irmãos, cartão de crédito é bom ou não é? É uma benção, irmão. O problema, o sangue de Jesus tem poder, é quando vem a tal da fatura. E vem com força, irmão. Vem, não falta. Eis que cedo virá e não tardará. Ela vem. Então, às vezes você está pedindo, Deus, a súplica, Deus, olha, eu preciso disso, eu preciso que o Senhor mude essa situação, faça isso, eu preciso que o Senhor me cure, Deus. Tem pessoas que estão pedindo, clamando a Deus por cura, irmãos, e eu acredito que Deus pode curar, irmão. Eu creio no poder da oração, eu acredito nesse Deus, irmãos. Então a oração é tudo isso aqui, ó, como modelo. Próximo, Otávio, por favor, vamos correr aqui. Olha só, Jesus, o nosso maior exemplo de oração. Mesmo sendo Deus, Jesus se retirava frequentemente para orar. Ter tempo de oração, irmão. Eu já vou pegar vocês na voadora. É bom que vocês deu bastante risada e glorificou. Daqui a pouco vem uma voadora bem no meio da sua cabeça. Vai ver só. Ter tempo de oração. Diga assim, eu preciso ter tempo de oração. Ter tempo de oração, de se dedicar. Olha o que Jesus fazia aqui, os exemplos de Jesus. Porque tem gente, eu já vou chegar nesse próximo slide aí, se prepara o lombo aí, irmãos. Tem gente que fala assim, pastor, eu não oro assim de dobrar o joelho, eu não venho na reunião de oração de quinta-feira, mas assim, eu fico 24 horas orando. Você pode enganar a mim como pastor, irmão, mas Deus você não engana não, filho. Aí eu vou te mostrar esses versículos aqui agora, aí você já não é mais inocente. Ninguém mandou você vir para o culto de hoje, filho. Estava frio, chovendo, isso era um bom motivo para você ficar em casa. Então você vê e você vai levar na cabeça. Olha só Jesus, Mateus 26, do 36 ao 46, e Lucas 22, do 39 ao 46, Jesus estava no Getsemane. Ele reuniu a galera dele e falou, gente, vamos para a oração. Alguns dizem, não Jesus, mas vamos orar aqui mesmo. Aí Jesus falou, não, vamos para um lugar de oração. Jesus mesmo um dia disse, Mateus capítulo 6, você quando for orar, vai para onde? Para o teu quarto. Não é literalmente um quarto, mas Jesus está falando, vai para um lugar reservado, fecha a porta e ore lá em secreto. Sim ou não, irmãos? Está lá Jesus falando.
Então Jesus falou, gente, vamos para o monte orar comigo. Reuniu a galera toda e foi para o monte orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar. Olha outra aqui, ó. Lucas capítulo 6, do 12 ao 19. Naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou... Ah, pastor, mas aí já é Jesus, né? Ele nos deixou exemplo. Ele nos deixou exemplo. Próximo, Otávio. Lucas capítulo 9, versículo 18. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular. Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado de madrugada. Agora é bom levantar de madrugada, irmãos. Eita, tempo bom para levantar para orar, é esse tempo agora de frio. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu. Olha aqui. Ai, pastor, mas a oração em casa é a mesma coisa. Fala isso para Jesus. Tá aí, tudo Bíblia, irmãos. Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E ali, Marcos 6,46. E tendo os despedidos, ele subiu ao monte para orar. Próximo, Otávio. Isso aqui vai pegar na sua cabeça agora. Prepara a canela aí. Deus odeia a correria, irmãos. Eu falei para vocês preparar, né? Que vinha o chumbo, né? Deus odeia. Por quê? Temos tempo para tudo, mas muitas vezes não temos tempo para Deus e com Deus. Pastor, por que o senhor colocou Deus odeia a correria? Porque Deus odeia a correria. Se essa palavra está no seu vocabulário, meu irmão, olha aqui para mim. Eu vou te ensinar. Exclua essa palavra do seu vocabulário. Porque às vezes a gente tomou como costume. E aí, como você... Estou na correria. Está correndo para lugar nenhum. Está fazendo o quê? Está indo para onde? Está correndo do quê? Está correndo de quem? Está fazendo o quê? Porque se a gente não tem vida com oração, irmãos, olha aqui. O dia que você levanta e vai dormir, não tem um tempo de oração, não tem um tempo de qualidade com o Senhor, considere esse dia como perdido. Considere como perdido. Não, pastor, é que eu estou na correria. Exclua. Olha só, ao invés de você colocar essa palavra correria, fala assim então melhor, eu estou perdido. É a mesma coisa. Ai, pastor, mas isso é forte. Estou te ensinando aqui em amor. Porque você tem tempo para estudar e está tudo bem, estude mesmo. Você tem tempo para trabalhar e deve trabalhar. Você tem tempo para o descanso e deve descansar. Você tem tempo para a família e deve ter tempo para a família. Você tem tempo para fazer tudo, tem tempo para o celular, mas para Deus você não tem tempo, né? Alguém por esses dias disse assim, irmãos, o celular, os nossos canais de streaming, Disney, Netflix, Prime, todas essas coisas aí, todos esses canais de entretenimento e também o celular, vão ser uma grande prova naquele grande último dia, de que na verdade a gente não tinha falta de tempo, a gente tinha falta de prioridade. Pega o seu celular, eu vou te encorajar a isso, pega o seu celular e vê lá o tempo de uso que você fica no celular. E isso serve para mim também, não estou colocando o dedo na cara de ninguém, irmãos. Amém? Amém. Serve para mim também. Quanto tempo a gente fica no celular? Não, é que eu estou na correria, estou correndo para lá, estou fazendo. Deus odeia a correria. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos todos ler juntos? 3, 2, 1. Mas busque em primeiro lugar a reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Depois você lê, fica como tarefa na sua casa, Mateus capítulo 6. Os discípulos estavam apavorados, dizendo, meu Deus, o que a gente vai comer? O que a gente vai beber? E aí Jesus conclui, gente, fica tranquilo. Jesus está dizendo assim, você já viu algum passarinho morrer de fome? Você já viu algum lírio sem roupa? Está lá. Está tudo certo, eles não trabalham, eles não fazem nada, mas está lá, eu estou cuidando do alimento deles, eu estou cuidando da roupa deles, eu estou cuidando de tudo, mas primeiro vocês devem buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Calma aí, você vai aplaudir já, segura aí, segura a palma. As demais coisas não são acrescentadas. Esse dia eu falei aqui já, irmãos. Eu moro num sobrado assim, aí eu vi a calha de baixo assim, ó. A calha tem um desnível errado. Em vez de ela estar assim e cair água para lá para ir embora, a calha ficou um pouquinho torta assim e sempre sobe um pouquinho de água ali. Pouquinha coisa, nada que vai dar dengue, fica sossegado, tá?
tem um pouquinho de água que sobra ali, e aí direto eu vou lá na janela e vejo os passarinhos tomando água. Meu Deus do céu. Aí Deus me disse no meu coração: tá vendo, filho? Isso aí parece que foi um erro de engenharia, mas foi a minha mão sobre o engenheiro, sobre o pedreiro, porque eu tinha que deixar água para os passarinhos, para cuidar deles. Irmão, se Deus está cuidando do passarinho, irmão, se Deus está cuidando do lírio dos campos, descansa o seu coração, que Ele também tem cuidado de você. Confia no Senhor, entregue o seu caminho a Ele, e o demais Ele fará. Agora se aplauda o Senhor. Já estou partindo para o final. Hoje a gente tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. E tudo que a gente tem na nossa mão é para facilitar. Eu não sei se você se lembra, mas um tempo atrás, a gente tinha que pagar conta no banco, irmão. Ou na lotérica. Não sei você, mas a minha rotina era, eu saía do horário do meu almoço, que era 1 hora, pegava todos os boletos de casa, que eram muitos inclusive, ia lá na lotérica, ficava lá, perdia 1 hora para pagar todas as contas. Hoje a gente tem um aparelho celular. Antigamente, para você falar, o Marcelo estava lá em Havaí, vou mandar uma carta para o Marcelo. Mandava, tem que ser o Marcelo de novo. Pegava hoje, dia 15 de junho, Marcelo, e aí, como que você tá, cara, como que estava aí, tudo certo, sua família tá bem, tal, não sei o quê. Ou sinal de fumaça para ele, né? Quem tem ouvidos ouça. Tadinho. Escrevia uma carta para ele, tal, e aí, Marcelo, um abração, Deus abençoe, até a próxima. Ia até uma agência do correio. Quem se lembra disso, irmãos? Os mais jovens estão assim, o que ele está falando? Correio? Quem se lembra de aí, ó? E aí, ó? Tem gente que não levantou a mão, fiquei até, não lembro mesmo, cara, não é dessa época. Mas então tá, vou falar para vocês. Aí eu escrevi essa carta, saía de casa com essa chuva, ia até a agência do correio e falava assim, viu, eu vou postar essa carta aqui, tá o CEP remetente, o CEP destino, o remetente, tá tudo certo aqui, quanto que é? Tal, pagava, beleza. E aí depois de alguns dias, sei lá quantos dias, 10, 15 dias, 20 dias, a carta chegava para ele. Aí o Marcelo abria a carta, nossa, que legal, o Vadinho tá bem, não sei o quê. Aí ele mandava, vou responder. Quando responde? Não ia responder, né? Não, ele não ia responder. Ei, Marcelo, te peguei hoje. Aí ele ia responder, depois de 10, 15 dias. Hoje a gente tem um WhatsApp, hoje a gente tem chamada de vídeo. E aí, Marcelo, como é que você está? Hoje, sim ou não, irmãos? Chegou nessa tecnologia. Você ia fazer uma ligação, era uma ligação de escada. Enfim, hoje você quer arrumar um transporte público, tem Uber, sim ou não? Tem iFood, você pede a sua comida no celular e chega. Tudo isso para facilitar. Mas olha aqui, parece que está complicando mais a nossa vida, irmãos. Todas essas coisas deveriam ser para facilitar, para que sobre mais tempo para a gente, mas parece que está tendo um efeito contrário. Quanto mais facilidades a gente tem, parece que mais na correria a gente fica, irmãos. E eu vim repreender essa correria da sua vida e da minha vida. Saia em nome de Jesus essa correria, esse desespero, essa preocupação com o dia de amanhã. Ei, descanse o seu coração no Senhor, irmão. Pressa não é sinônimo de propósito. Quem vive correndo não desfruta do que realmente importa. Pega isso aqui, irmão. Quem vive correndo não desfruta do que realmente importa. Jesus nunca foi da correria, irmão. Quantos anos Jesus teve de ministério, irmãos? A resposta aqui, ó. De ministério, irmãos, quantos anos Jesus teve? Não, 3 de ministério. Quantos? 3 anos de ministério. Ele iniciou com 30 anos, foi batizado 3 anos. Eu te digo, irmãos, 3 anos para estabelecer princípios, para formar pessoas. 3 anos, irmãos, para juntar um povo lá, tudo cabeça de bagre, tudo igual eu e você, assim, que ia pisar na bola depois. Jesus teve quantos? 3 anos. E você não vê nenhum lugar. E Jesus estava na correria. Cadê meus discípulos? Ai, meu Deus, e agora está faltando pão. Pedro, corre pegar o pão, Pedro, meu Deus do céu. E eu estou na correria. Não, gente, Jesus está no microfone. Não dá para pregar agora, não. Pelo amor de Deus. E agora? Aí o boleto lá, ajuda, você pagou ou não pagou? Você nunca viu Jesus na correria. Sabe por quê? Porque Jesus vivia no propósito, irmão. Aleluia. Glória a Deus.
Jesus nunca foi da correria. Ele ressuscita o Lázaro. Quando ele recebe a notícia, a gente viu isso no culto passado, ele ainda fica 2 dias onde ele estava. Sabe por quê? Ele estava dizendo assim: está tudo dominado, está tudo sob controle. Eu sei o meu propósito, eu sei a hora de fazer, eu sei a hora de ir, a hora de vir. Então pare de viver correndo, irmãos, e viva no propósito do Senhor. Você precisa pegar isso aqui, irmãos. Pare de viver. Então exclua, pastor, eu falava, estou na correria. Exclua isso do seu vocabulário e viva no propósito de Deus. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então talvez você não precise de um relógio maior ou com mais horas no seu dia. O que você e eu precisamos é de organização. Salmo 90, versículo 12. O salmista Moisés diz assim: Senhor, e é uma oração que ele faz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de uma maneira que a gente alcance um coração sábio. Ele está fazendo uma oração: Senhor, porque muita gente está contando os anos. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem, Pablo? 32. A gente está contando os anos, mas a gente não está vivendo mais. Sabe, próximo slide, Otavinho, por favor. Qual é a oração que Deus ouve? E a resposta está aqui, ó. É a oração daquele que tem relacionamento com Ele. O versículo que nós lemos, e aqui sim eu parto para o final: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. A gente precisa ter tempo de oração, irmãos. A gente precisa ser uma igreja que ora. A gente precisa ter vida de oração. E repito o que eu falei no começo: não é essa oração, me perdoe o palavreado, mas não é essa oração michuruca, não. Senhor, obrigado por esse elemento em nome de Jesus, amém. Existe uma igreja na Coreia do Sul, e a maior igreja do mundo, com 800 mil membros, do falecido pastor David Yusho. E eles contando assim, que a prática da oração na igreja é algo tão comum. E aí foi um pastor que foi para lá esses tempos atrás e foi ter relacionamento com eles, conhecer, foi aquele guia. E aí ele contando que ele foi comprar um picolé. Foi comprar o que, irmãos? Um picolé. Comprou um picolé para ele, comprou um picolé, esse pastor brasileiro comprou um picolé para o rapaz sul-coreano. E aí ele ficou olhando, né, falando: o que ele vai fazer, né? Aí o coreano abaixou a cabeça para orar. E começou a orar com o picolé na mão. Aí ele também: vou fazer igual, né? Vou orar por um picolé, né? Seja sincero, irmão, você já orou por um picolé ou não? Eu também não. Eu nunca orei para tomar um picolé. E aí ele vendo o sul-coreano orar, e fala: vou orar também, né? Para parecer que eu sou crente, né? Porque às vezes a gente é assim, né, irmãos? Senhor, e ele fez aquela oração michuru que a gente está acostumado a fazer. Na hora que ele abriu o olho, o rapaz ficou o olho fechado e ele falou: eita, nós vou fechar o olho de novo, né? Para ele não achar que eu acabei primeiro. E ele falou que ficou por minutos orando por um picolé. E ele concluiu dizendo: é porque eles têm vida de oração. E ele contando: eu tenho certeza que ele não orou só pelo picolé. Eu tenho certeza que ele orou pela minha vida, orou pela minha família, orou pelaquela comunhão que a gente está batendo, por causa de um picolé. O meu objetivo nessa manhã aqui, irmãos, repito o que eu falei no começo, não é apontar o dedo para ninguém, mas é para encorajar a você e a mim a termos vida de oração, a termos tempo de oração, a buscarmos o Senhor nas madrugadas como Jesus buscava, a buscar a Jesus. Irmãos, eu queria de verdade, um desejo profundo no meu coração. Toda quinta-feira a gente está tendo uma sala de oração aqui no fundo, e tem sido algo poderoso da parte de Deus, irmão. Tem sido algo incrível, um derramar do Espírito Santo. A gente sai dali, me perdoe o termo, mas a gente sai dali estragado. A gente adora o Senhor com lágrimas nos olhos. Sabe quando você sai? A gente sai desse jeito por causa da presença do Senhor. Muitas vezes a gente nem pede nada, mas a gente fica lá: Senhor, eu quero desfrutar, eu quero estar na Tua presença. Então meu maior desejo como pastor, e aqui vai uma confissão, um desejo mais profundo no meu coração: o meu desejo que a maior reunião da igreja não fosse um culto público de domingo, mas fosse uma reunião escondido nas quintas-feiras.
Meu maior desejo, irmãos, eu amo ver você aqui aos domingos, mas meu maior desejo era ver você aqui numa vigília, aqui adorando, dando o lugar ao Espírito Santo. Pastor, eu ouço isso aqui, pastor, mas eu nem sei o que eu vou falar. Só venha e se encoraja a orar, se encoraja a buscar, falar, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso me dedicar mais ao Senhor. A oração que eles fizeram, a vida de oração, que em Atos capítulo 2, eles tinham vida de oração, isso perdura para os próximos dias e na consequência da vida. Olha essa frase, você pode ficar de pé, e eu termino com essa frase aqui, ó. Vai, Otavinho. A graça nos leva para o céu, mas uma vida de oração nos faz viver o céu na terra. A graça, você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Isso veio através de Cristo Jesus. Ele pagou o preço, porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. A graça nos leva para o céu, mas uma vida de oração nos faz viver o céu aqui na terra.